E o pastor Oswaldo é um grande amigo, juntamente com a Cirlei, sua esposa, que está ali no centro da igreja. Nós somos muito amigos, como eu ia dizendo, mas o Oswaldo e a Cirlei são nossos mentores, são nossos pastores também. E eu e a Camila temos sido muito edificados com o ministério do pastor Oswaldo e da Cirlei, que é psicóloga. Em alguns momentos da nossa vida ministerial, mas também familiar, eles nos inventaram a roda, por incrível que pareça. Nos ajudaram de uma maneira muito especial. E atendendo a este convite, uma vez que nós já estamos de partida, estamos finalizando este período de ministério aqui na igreja de Sorocaba, conversando com o reverendo Oswaldo, entre tantas vezes que conversamos nesses dias, ele atendeu prontamente o convite de estar conosco nesta manhã. Então é uma alegria muito grande, pastor Cirlei, recebê-los em nossa igreja. Que Deus realmente abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Obrigado. Bom dia a todos. É muito bom estar de volta aqui e rever queridos irmãos, alguns de uma amizade mais longa, de muitos anos, alguns que a gente conheceu aqui nesses últimos anos também. Eu trago um abraço também da CEPAL, a organização que temos servido em todos esses anos. Eu quero meditar num trecho da palavra e eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 13. Atos, capítulo 20, a partir do verso 13. Então, o nosso querido irmão Lucas registra essas palavras. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se for um pouquinho diferente da sua, não se preocupe. Diz assim: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. E no dia seguinte navegamos dali, chegamos de fronte de Quio. E no outro dia atravessamos para Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. E Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. E de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. E quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o Evangelho, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos velozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo,
devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. E todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Até o final do capítulo 20. Eu pediria que você deixasse a Bíblia aberta, a gente vai se reportar ao texto algumas vezes. Contei os meus anos é um poema que foi escrito por Rubem Alves, já com uma certa idade. Ele que foi não só escritor, foi filósofo, foi pedagogo, foi pastor presbiteriano durante alguns anos, no início da sua vida. E esse poema para mim é muito bonito. E ele diz: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, ele rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Inquieto-me com os invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talento e sorte. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas. As pessoas não debatem conteúdo, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Eu quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que não foge da sua mortalidade, caminhar perto de coisas e caminhar perto de pessoas de verdade. Um lindo poema desse homem. Interessante que eu faço um contraponto com o Cazuza, que escreveu mais ou menos 2 anos antes dele morrer, escreveu quando ele tinha uns 30 anos, ele escreveu uma música chamada O Tempo Não Para, né? Tempo Não Para. E esse rock também ficou conhecido por muitos de nós. E eu queria falar nessa manhã sobre um discurso de despedida que a gente não pode se esquecer. E ele vale para todos nós nessa manhã. Ele trata exatamente de um assunto que a gente evita, né, que é a despedida. Há um mês atrás, nós temos 2 filhos, a minha filha Carolina mudou-se para fora do Brasil, com a família e com os 2 netos, isso que é o mais complicado, para trabalhar na Visão Mundial no Canadá. E ela que já trabalha nessa organização há muitos anos. E foi um momento muito complicado para nós. Nós já temos um filho, o outro que mora fora. Mas como Deus é bom, naquele mesmo mês que ela tomou a decisão, meu filho avisa a gente, fala: pai e mãe, nossa empresa está mandando a gente para o Brasil. Então a gente retoma o contato, perde 2 netos e revê 2, né? Metade. As despedidas são sempre difíceis. E é como essa bacia de jabuticabas que o menino chupa e depois ele vê que está acabando e aí ele tenta roer o caroço, tentando ainda salvar as que existem. O tempo, vocês sabem, é igual para todos. O tempo é democrático. As 24 horas elas são iguais para todos. Cristãos, não cristãos, pobres, ricos, pessoas das mais variadas raças. O que nos difere é o fuso horário, mas todos nós temos um dia igual a qualquer outro. O que nos diferencia é o tempo de vida aqui. Alguns vivem mais, outros vivem menos. E há um ponto também muito importante, que mesmo o tempo sendo extremamente democrático, igual para todos, para nós, para mim, para você como cristão, ele tem algumas coisas que nos diferenciam em muito das outras pessoas. O crente, ele tem que saber lidar com o tempo de uma maneira em que ele mostre que dentro dele houve uma transformação pelo poder do Evangelho de Jesus. Exatamente por isso Jesus, quando prega aos discípulos, ele diz: vocês não se preocupem com a vida. Vocês não se preocupem. Eu vou lhes dar tudo o que vocês precisam, não o que vocês necessitam ou desejam. Mas aquilo que vocês precisam, vocês terão. Quando o salmista
declara que a gente precisa aprender a contar os dias, é porque ele sabia que nós temos um tempo limitado, e esse tempo tem que ser vivido com sabedoria e graça. E Tiago diz que a gente não sabe o que acontecerá amanhã. Então, vamos dizer assim, os poetas, os músicos, os artistas, eles expressam o tempo da maneira como eles entendem. Rubem Alves com Jabuticabas e o Cazuza dizendo que o tempo não para. Mas eu queria comentar com vocês nessa manhã o que a palavra de Deus diz através desse discurso de despedida. Paulo fala aqui que ele está conversando com os presbíteros de uma igreja. Na verdade, com os líderes da igreja de Éfeso, que ele ficou por praticamente 3 anos ali ensinando todos os dias na escola de Tirano. E é interessante que a história é muito rica aqui, diz que Lucas então, os demais apóstolos tomam um navio, mas Paulo diz assim, eu vou a pé, eu vou a pé, e vocês me encontram lá na frente. E é isso que acontece, e aí quando então os presbíteros vêm de Mileto e eles podem se encontrar, a primeira coisa que Paulo diz é que é muito importante aquilo que nós realizamos num passado recente ou remoto, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Grave essa primeira lição, é muito importante o que nós construímos, o que nós realizamos, seja no passado recente ou distante, para a glória do nome de Jesus. Nós somos resultado do nosso passado. Tem um irmão aqui, nosso querido irmão aqui, que está aqui na igreja, que me conheceu lá na igreja do Ipiranga, não é? E a gente sempre vê aqui, se abraça. Eu lembro daquele tempo que você estava lá, não é? E a gente é fruto desses momentos que já foram escritos. E o versículo 17 do texto, eu quero que você volte os seus olhos, Paulo diz, vocês sabem como eu vivi todo o tempo que eu estive com vocês, desde o primeiro dia. Interessante isso. Abraham Lincoln, que foi considerado, quem sabe, o maior presidente que a América conheceu, no dia 11 de fevereiro de 1861, quando ele deixava uma cidade chamada Springfield, lá no Illinois, e ele já ia para Washington, já eleito como presidente, ele chamou um grupo de pessoas muito caras a ele, muito próximas a ele, e disse o seguinte, meus amigos, ninguém, nem na minha situação, pode imaginar o meu sentimento de tristeza nesse momento de despedida. Eu devo tudo à bondade de vocês. Aqui eu vivi 1/4 de século e passei de um simples jovem para um homem velho. Aqui os meus filhos nasceram e um deles está enterrado. Eu deixo agora sem saber quando ou se alguma vez eu voltarei. Sem a ajuda de Deus eu não terei sucesso. Quero elogiar e agradecer a cada um de vocês e conto com as suas orações e lhes dou uma despedida carinhosa. Essa foi a despedida de Lincoln, para depois pagar aquele preço de ser morto. Paulo, nesse encontro de despedida, ele fala algumas coisas muito claras. A primeira delas é que esse passado dele foi comprovado. E ele disse que esse passado é necessário ser construído com uma vida de transparência. A expressão de Paulo diz assim, vocês sabem. O que quer dizer isso? Vocês me conhecem. Eu sou esse que vocês me veem, carne e osso. Eu sou aquele que persegui Jesus. Eu sou aquele que diz que eu tenho um espinho na carne. Eu sou aquele que eu afirmei que eu encarcerei cristãos. Sou eu. Sou eu aquele que fui uma vez alcançado por uma luz milagrosa e houve uma transformação poderosa na minha vida. Sou eu. Sou eu, Paulo, que tenho tantos limites. Vocês sabem quem eu sou. Às vezes cristãos, para às vezes não mostrarem suas fraquezas, deixam de ser transparentes. Isso não é bom. A nossa vida tem que ser construída com liberdade, mas com uma vida que as pessoas podem olhar e ver que nós somos como nós somos mesmos, como nós mostramos ser. O fato da igreja evangélica hoje criar heróis, criar pessoas famosas, tem levado os crentes a fazer o mesmo. Tem levado crentes a serem aquilo que eles não são.
E então nós criamos uma vida meio mascarada, né? Com máscaras que nós tiramos e colocamos, mas Deus sabe quem nós somos. E como é bom quando um crente chega para outro e fala assim: está complicado, eu não sei o que fazer. Um bom teste é quando a gente fica na porta da igreja e diz: irmão, tudo bem? 99,9% vão dizer: está tudo bem. Mas às vezes eu lembro que uma pessoa passa por mim e fala: não está bem, eu não estou bem. Essa é a forma de nós construirmos a nossa vida. E Paulo diz que não somente essa transparência leva a gente a conhecê-lo, mas essa vida que ele diz: eu servi ao Senhor, está aí no texto que eu passei para vocês, com toda a humildade. E uma vez um líder religioso chamado Ezra Benson, ele diz: o orgulho tem a ver com quem está certo, e a humildade tem a ver com aquilo que está certo. E é verdade. O orgulho faz a gente lutar para ver quem está certo, e nós temos os nossos debates. Mas a humildade faz com que a gente veja aquilo que está certo. John Maxwell, que é um grande escritor, conhecido, trabalha com livros e tem sites sobre liderança. A gente trabalha muito com textos do Maxwell. Diz que no início da carreira dele, ele começou a ficar muito conhecido. Aí uma turma que era amiga dele, amigos e amigas dele, tiveram uma reunião e deram uma camiseta para o John. E na camiseta estava escrito assim: é muito difícil ser humilde quando você é tão bom quanto eu. Olha que coisa. É muito difícil. E aí começaram a rir. E ele ficou assim meio acanhado e chamou os amigos e eles falaram, e ele falou assim: gente, é isso que vocês estão pensando de mim? Exatamente isso, é muito difícil ser humilde quando a gente é bom mesmo. E eles disseram: exatamente. Mas a gente ama você, e você ainda tem possibilidade de se corrigir. E ele se corrigiu. E ele ficou conhecido no mundo todo, mas ele aprendeu aquela lição, né? Que não adianta a gente ser bom. A gente tem que mostrar as nossas fragilidades também. Irmãos, o ambiente religioso, eu vou abrir o coração com vocês, é um dos mais perigosos. Você sabia disso? É um dos mais perigosos. Onde às vezes nós somos cortejados, às vezes nós somos elogiados, e nós represamos isso para nós mesmos e não a transferimos para a glória de Deus. Eu já contei aquela história que o Dr. Chuck Swindoll, uma vez sendo homenageado, um grande pregador, um homem que trabalha com rádio e televisão nos Estados Unidos, foi homenageado e estava na porta da igreja, e todos saudando o Chuck, dizendo: você é um cara bom. Aí ele disse para a mulher assim: vamos sair daqui porque eu estou começando a acreditar naquilo que eles estão dizendo de mim. Vamos sair daqui. A gente tem relatos na Bíblia de pessoas que se tornaram orgulhosas e foram, de certa maneira, dizimadas pelo próprio Deus. Tanto, um exemplo claro foi Uzias, né, que o pai morreu, foi colocado no trono com 16 anos, e ele fez uma grande mudança ali em Judá, até que ele um dia resolveu entrar no templo e oferecer sacrifícios. Vocês conhecem a história, no lugar dos sacerdotes. O coração dele se encheu de orgulho, e a palavra de Deus diz que ele foi imediatamente cometido de lepra e tirado, afastado, longe de tudo e de todos. Paulo foi um homem que serviu a igreja assim com tanta transparência que as emoções dele não eram escondidas. Ele diz que ele serviu a Deus e serviu a igreja com lágrimas. Você pensou Paulo chorando? Homem que é homem não chora, não é? Homem que é homem não chora. Se fosse isso, eu não sei o que seria de mim, né? Porque eu choro assim com poucas coisas, né? Mas aqui Paulo diz que ele chorava. Eu posso imaginar Paulo em algumas reuniões de liderança, e ele fala assim: não dá mais. As emoções tomaram conta de mim. Mas ele não segurava a onda, não. Ele chorava. Ele afirma que o seu ministério foi provado. Ele diz que ele foi provado por situações de oposição e antagonismo. Ele diz assim: eu fui severamente provado pelas conspirações dos judeus. Mas ele diz: mas a marca que eu quero deixar com vocês é que eu preguei a palavra.
Parece uma coisa tão óbvia, mas hoje nós estamos trocando a palavra por temas. Acho que às vezes a gente começa a trabalhar os temas e depois a gente procura onde está um texto que me ajude a falar disso. Quando a palavra é que nos alimenta, que nos dá alegria e fervor. E eu queria perguntar para você, de uma forma assim muito simples, o que Paulo pregava? Fazia a palavra? Sim, mas o que era a essência que Paulo pregava? Pregava Jesus. Pregava Jesus. Semana retrasada eu conversava com um pastor de uma grande igreja aqui no caminho de Sorocaba, e ele teve uma igreja que foi para 4.000 membros rapidamente, e eu falei para ele, o que você fez? Ele falou, Oswaldo, voltei a falar sobre Jesus. Voltei a falar sobre Jesus. Mas como assim? Ele falou, o ano todo. O ano todo, só isso. E as pessoas começaram a vir, e as pessoas começaram a se converter. Mas por quê? Porque eu comecei a falar sobre Jesus. E Paulo pregava Jesus, e onde Paulo pregava? Pregava na igreja e nas casas. Todo esse movimento de células e grupos, eu sei que vocês também têm aqui, fica tranquilo, não é nada novo não. Não é nada novo. As pessoas se reuniam em casas, e elas iam à igreja. Está escrito aqui. E Paulo fazia isso. Ele sabia que a casa era um lugar de acolhimento. Como é bom a gente ser recebido num lar, não é? E agora então, o segundo ensino, ele diz que, para aqueles presbíteros, que ele tinha um novo momento na vida dele. Complicado também isso entender. Versículo 22 diz, agora, eu friso isso, né? Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Nesse momento há uma ruptura, né? O que eu uso às vezes falando com o Daniel e com outros, há um fato concreto aqui. Há um momento claro. Agora vai acontecer isso. Mas o mais interessante é que ele diz, mas eu não sei também o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, mas eu não sei como vai ser. E fico impressionado com isso. Naquele poema As Tempestades de Shakespeare, ele quem sabe foi considerado o maior escritor, né, não só britânico, mas do mundo todo, de peças. Ele diz assim que nós somos feitos do mesmo tecido com que são feitos os sonhos. Nós somos feitos do mesmo tecido do que são feitos os sonhos. Nós precisamos de sonhos. Nós precisamos de novas perspectivas. E agora a pergunta é essa, como é que Paulo entende isso, o hoje dele? A primeira coisa que ele fala é que ele vê o hoje na dependência do Espírito Santo. Você quer saber o que vai acontecer hoje? Clame e busque a direção do Espírito Santo. Pastor, eu não sei o que vai me acontecer hoje. Eu não sei, os dias estão sendo difíceis. A palavra de Deus diz, hoje eu sei, porque eu estou sendo compelido pelo Espírito. Eu parei essa semana, quando eu estava olhando essa passagem, falei, mas o que quer dizer esse verbo? E descobri que ele está no particípio perfeito passivo do verbo da língua grega e tal, isso não é tão importante. Mas o que eu notei é que esse verbo compelir, ele é como que assim, eu me sinto obrigado. Eu me sinto impelido. Eu me sinto dominado para me tornar cativo de algo. Não me explique, não me pergunte por quê. É mais ou menos isso. Então Paulo diz assim, agora eu estou indo para lá. Irmãos, planejamento estratégico, organização, administração, tudo isso é importante. Mas por gentileza, não esqueçam que é o Espírito Santo quem nos dirige, acima de todas as coisas. Antes de planejar, o Espírito Santo nos dirige, nos dê clareza. E Paulo deixa claro que o hoje pode significar um grande ponto de interrogação. Ele diz assim, eu estou indo para lá, sem saber o que vai me acontecer. Não dá para a gente planejar assim tudo certinho.
Eu saio dessa empresa, vou para essa, e lá eu vou conseguir isso, ou eu dou aula aqui, depois eu vou para lá, então vai acontecer. Pode acontecer, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que ser dirigido pelo Espírito, compelido pelo Espírito. A sua vida tem que ser dessa forma. O que está acontecendo hoje, Senhor, eu quero entender o hoje, aquilo que o Senhor tem para mim agora. E Ele deixa claro uma coisa incrível que a gente não costuma nem pregar, né? Porque nos dias de hoje essa mensagem não daria certo, né? Porque Ele diz assim: a única coisa que eu sei é que o que me espera é sofrimento e prisão. É sofrimento e prisão. Como é que você tem vivido o dia de hoje? Como é que você tem vivido o dia de hoje? O Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, tem tido liberdade de perscrutar a sua alma, de falar ao seu coração, de mudar o rumo, dizendo: hoje Deus quer aqui, hoje Deus vai fazer isso, não é? Paulo diz assim: eu fui compelido, eu me tornei cativo do Espírito Santo. Um homem inteligente. A gente pensa que só gente simples, né? Que, Senhor, não sei o que fazer, não é? Um homem culto, um homem versado, um homem que tratava com os filósofos, um homem que conhecia o mundo. Um homem profundamente, eu diria assim, fruto da vivência dele. Paulo era um homem do mundo, ele tinha várias cidadanias, ele conhecia o mundo grego, o mundo romano. E ele diz assim: eu estou sendo dirigido pelo Espírito. E aí no fim, eu quero concluir dizendo só mais uma coisinha. É que esse mesmo Paulo, nesse discurso, ele compartilha o que ele pensa lá na frente. Muitas vezes eu me vejo pensando: qual vai ser o meu futuro? O que vai acontecer? Às vezes eu compartilho isso com alguns irmãos mais próximos. O que vai ser? Minha família? Meu lazer? O meu trabalho? São perguntas justas, são perguntas corretas. Mas a palavra de Deus diz que quando Paulo deixa aqueles homens com quem ele trabalhou tantos anos, ele diz o seguinte: por gentileza, não esqueçam só de uma coisa: cuidem do rebanho que Deus lhes deu. Eu vou dizer uma coisa assim para você, com meu coração bem sincero. Se a gente crê e deseja uma igreja saudável, uma igreja cristocêntrica, nós que lideramos, todos nós aqui, dos mais variados departamentos, nós temos que liderar pastoreando. Pastoreando. Essa é a prova de que essa tarefa não estava na mão só de Paulo. Estava na mão dos líderes. Antes de administrar, o líder cristão pastoreia. Antes de zelar por algumas coisas que são tremendamente importantes na vida de uma igreja, o líder ou a líder pastoreia. E aí o que acontece com uma igreja? Ela se torna cada vez mais saudável e cristocêntrica. E aí Paulo diz assim: se vocês pastorearem, vocês vão perceber que sempre vão haver pessoas que vão tentar contrariar o que está ensinado nesse livro aqui. Eu lembro nesses 35 anos de ministério pastoral, que eu tive lutas, embates incríveis, né? Porque algumas pessoas contavam histórias que eu não achava na Bíblia. Movimentos que chegaram aqui, ondas que vieram e foram embora. Várias ondas, novidades, né? Poder, agora aqui é naquela igreja que está acontecendo isso, a gente vai para lá, eles voltam, não, mas não é assim mais. E deixamos de ouvir a palavra. Paulo diz assim: a gente constrói uma igreja forte, tendo consciência de que nós temos que estar com o olho aberto, bem aberto. Ele diz que um futuro saudável dependeria da lembrança daquilo que foi ensinado. Não é viver do passado, mas assim, lembrem-se que durante esses 3 anos eu falei dessa palavra para vocês. Lembrem-se. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse discurso aqui é para mim e para você nessa manhã. Por quê? Porque a minha vida e a sua é feita de ciclos. Esses ciclos têm um princípio, têm um meio, têm um fim. Eles às vezes se fecham e novos ciclos se abrem. E às vezes você pode estar no meio desse ciclo.
Tranquilo. O que a Bíblia vai dizer para você nessa manhã? Feche bem. Às vezes você está no início desse ciclo. Vá com cuidado e se espelhe naquilo que a palavra diz. E alguns aqui estão fechando um ciclo. E para esses que estão fechando, a palavra de Deus diz que nós precisamos fechar bem. E ele fala então que essas marcas precisam nos acompanhar. Qualquer ato, qualquer palavra, qualquer gesto do nosso passado tem que ser feito para a glória do Senhor. Qualquer coisa que está acontecendo hoje tem que ser fruto da direção do Espírito Santo de Deus. Qualquer olhar futuro é na dependência de que a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas nós estamos absolutamente seguros, eu estou e você está, que haverá um Deus, haverá um Senhor, que nos sustentará, que segurará firme a nossa mão e que nos fará passar, quem sabe, por vales sombrios, mas que nos resgatará e nos levará novamente para pastos verdejantes. Essa é a promessa que a palavra de Deus diz. Por isso que vale a pena andar com Jesus, por isso que vale a pena servir o reino, por isso que vale a pena concluir bem a nossa tarefa nesse mundo. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém.